gravar aqui. A gente vai fazer então as preces iniciais. Depois eu pensei de a gente fazer uma prática de Avalokitesvara, um pouco como o próprio Dalai Lama sugeriu de a gente fazer, né? Não precisa não acumular necessariamente 1000 mantras, assim, mas imaginar que a gente está na presença de Avalokitesvara e o Dalai Lama na forma de Avalokitesvara. Ele falou duas coisas, né? Ou na forma de Avalokitesvara, ou ele como um monge na frente de Avalokitesvara, né? Então a gente podia fazer uma prática, assim, eu vou conduzir um pouquinho, e daí a gente já faz um mala só do mantra da compaixão, o mantra de Chenezi, tá bom? Mas vamos fazer as preces normal. Deixa eu abrir aqui a sadhana. Vou fechar o microfone de todo mundo, tá? Aí, quando vocês quererem falar, daí vocês podem abrir, obviamente. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Então a gente faz a prece de 7 linhas, a prece de refúgio, bodhicitta, da forma menos automática possível, né? A gente se sente na presença, então, de Guru Rinpoche e dirige essa prece a Guru Rinpoche, como se Guru Rinpoche apontasse a natureza da nossa própria mente, né? E a gente renova o nosso voto de refúgio, renova o nosso voto de bodhicitta, como se a gente estivesse na frente de todos os nossos mestres, né? A gente pode imaginar todos os nossos mestres na nossa frente, toda a sangha tomando os votos de refúgio bodhicitta junto com a gente, todos os seres fazendo voto de refúgio bodhicitta junto com a gente. E é isso. A gente imagina que a gente está fazendo isso, né? A gente está na frente de todos os mestres e todos estão fazendo as preces de refúgio bodhicitta com a gente. Tá bom? Então, vamos lá. Uma vez em português, 2 vezes em tibetano. Hum. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda meus Siddhis. Om Orgyen Yuji no Jansang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogin Yodrunye Pema June Shesuda Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesuda Druki Linge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgyen Yugi Nubjan Sang Pema Gesar Dompola Yaten Chogin Yodrunye Pema June Shesuda Kordu Kandro Mampe Kor Chechi Jesuda Druchi Lingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodang Sochi Chonamla Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanjay Drupal Sho Sanjay Chodang Sochi Chonama Janchu Bardu Dagni Japsuchi
Dagi Jinso de Pesonanti Drola Penti Sanje Druparso. Oi, Arthur. Tudo bem? Então agora a gente pode ter uma postura mais confortável. Ai, fiz uma besteira aqui. Uma postura mais confortável para a gente poder fazer uma prática juntos, então. Vamos lá. Então, trazendo as nossas preces iniciais para dentro da prática, então a gente pode se lembrar que a gente tomou refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha. Então a gente pode relaxar completamente. Se agora a gente pudesse abandonar todas as nossas urgências, todas as nossas preocupações com as circunstâncias, todas do mundo. Pudesse abandonar todas as expectativas. Descansar como se nós estivéssemos no colo da nossa mãe, como uma criança no colo da mãe, completamente protegida, completamente confiante. E traz o nosso voto de bodhicitta, de atingir a iluminação em benefício de todos os seres, para dar sentido para essa prática. Essa é a razão de nós estarmos reunidos aqui, praticando juntos. Esse é o propósito. Então deixa esse voto permear a prática, perfumar a nossa prática. Então abandona todo o esforço que causa as tensões no corpo, o esforço que faz com que nós queiramos o tempo todo comentar, consertar as coisas, os esforços de fala. E solta todo o esforço que está por trás da distração, da agitação da mente. Abandona qualquer tipo de esforço agora. E deixa o corpo, a fala e a mente descansarem nos seus estados naturais.
Quando a gente abre mão de todo tipo de esforço, todo tipo de engajamento com o mundo comum, é possível que a gente perceba melhor as características, as qualidades da própria consciência, aberta, pura, clara. Uma qualidade viva, de espaço vivo, que está sempre presente. Como diz o Lama Lomola, se esse é a ponta do raio de sol da natureza de Buda. Descansa um pouco nessa abertura clara, livre, da nossa própria mente. Então a gente podia, a partir desse lugar de abertura, de liberdade, a gente poderia sentir como se nós estivéssemos na presença de Avalokitesvara, o Buda da compaixão. Representado nessa figura. Então, o Buda da compaixão, ele tem um corpo branco, translúcido. Ele tem os olhos abertos, porque ele olha pelos seres, ele lança o olhar sobre os seres ininterruptamente. Ele segura a joia da Bodhicitta nas duas mãos, as primeiras duas mãos, como se diz. Ele guarda a joia da Bodhicitta na frente do peito. Ele segura um mala de cristal ou de pérola na mão direita. Como se todo o tempo ele estivesse rezando um mantra, o Mani Padme Hum. Ele segura uma flor de lótus na mão esquerda, na mão direita. Uma mala de cristal na mão direita e uma flor de lótus na mão esquerda. Está a qualquer momento pronto para se levantar e fazer o que for preciso para ajudar os seres. A gente poderia se sentir então na presença do Buda da Compaixão e do próprio Dalai Lama, como a corporificação do Buda da Compaixão. Ele disse no dia do aniversário que o Buda da Compaixão era o chefe dele, que ele é um servo de Chenrezig. Mas agora a gente poderia então se sentir na presença desses dois seres, que na verdade é o mesmo ser,
contemplando essa qualidade de compaixão infinita por todos os seres. Se a gente quisesse também corporificar essa qualidade, a gente pode rezar um mala do mantra da compaixão, imaginando então que à medida que a gente reza o mantra, recita o mantra, Tenzin envia então, a partir do coração de Tenzin, do Dalai Lama, raios de compaixão que atinge todos os seres, livrando todos os seres do sofrimento. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Descansa por uns instantes, se sentindo na presença de Tenzin, na manifestação do Dalai Lama, de todos nós aqui que estamos fazendo a prática juntos também.
Agora imagina que a Avalokitesvara se dissolve em luz no coração do Dalai Lama. O Dalai Lama se dissolve em luz no nosso coração. Tudo bem aí, chuchus? Eu não sei bem se deu certo o compartilhamento de tela. O que vocês estavam vendo na tela? Estavam vendo o Avalokitesvara e Dalai Lama? Ah, então tá bom. Ué, algumas pessoas estavam vendo, a Márcia falou que não, a Mel falou que sim. Então tá bom. Deixa eu abrir o microfone se vocês quererem. Então tá bom, chuchus. Vamos seguir direto para isso. Todos vocês querem comentar alguma coisa, reclamar de alguma coisa? Tá tudo bem? Então tá bom. Bom, então... Acho que só resolver a questão da semana que vem, Gê, se a gente vai tudo para os 8 versos lá mesmo. É semana que vem já, né? Vocês que sabem, semana que vem. É às 19, né? É dia 15, 22 e 29. Então, não sei, amores, vocês que sabem. Se o Wellington não for participar dos 8 versos e quiser continuar o estudo aqui, ou se todo mundo quiser ir pro link da Tibet House, eu acho que é uma boa coisa, pessoal. Eu acho que a gente não tá, né, podendo desperdiçar os ensinamentos desses, né? Olha, no dia do aniversário do Dalai Lama, ele deu um ensinamento sobre os 8 versos, quer dizer, não é um ensinamento qualquer, né? E o Geshe Pende é espetacular. Eu acho que a gente podia debandar para Tibet House amanhã. Mas eu podia fazer o seguinte, ó. Eu posso abrir a sala às 6h30, vir aqui e, sei lá, conversar com os perdidos, porque de repente aparece alguém aqui e não está entendendo nada que está acontecendo. Vai falando, não tem prática hoje, né? O que eu faço? Então eu posso abrir a sala às 6h30, botar o link assim da Tibet House aqui para quem não se inscreveu ainda. Precisa se inscrever lá para receber o link, né? Para participar do Zoom. Então, eu posso postar no nosso grupo o link da Tibet House para quem não se inscreveu. É uma inscrição. Quem já se inscreveu para qualquer coisa que aconteceu no Tibet House nos últimos tempos, está inscrito, porque é uma mesma inscrição. É o mesmo. Não precisa se inscrever cada coisa, né? Já aconteceu um monte de coisa já. Então, não precisa se inscrever para todos. E daí a gente vai para Tibet House, todo mundo, semana que vem. Mas eu entro aqui para resgatar os perdidos aqui. Tá bom? Hoje, uma outra possibilidade também é se a gente colocar lá no grupo do WhatsApp das 4 incomensuráveis e 90%, né, for para lá, a gente pode conversar lá na Mandala Gestora e suspender essas 3 semanas a prática das 6h30. Ah, não precisa suspender, Naná, porque na verdade não é suspender, é migrar só. É diferente do SEB, né? Se a gente tivesse no SEB, tinha que suspender, botar uma placa na porta, o nego não ir lá fisicamente, né? Mas nesse caso, tanto faz, né? A gente vai se a pessoa entrar aqui e não tiver ninguém? Eu vou estar aqui às 6h30, a hora que abrir a sala. Tá. E vou só avisar, ó, pessoal, não vai ter... A prática hoje vai ser neste link aqui, ó. Pumba, link da Tibet House. Tá bem. Porque acho que se suspender, não sei, as pessoas vão... Não é o caso, não é suspender, na verdade, né? Se vocês aqui não tivessem concordado, se alguém aqui não tivesse concordado, não quero ouvir ensinamento do Geshe Pende sobre os 8 versos, eu quero ficar aqui estudando o livro da 4 incomensuráveis, a gente ficaria, né?
Alguém ficaria, eu não, porque eu vou traduzir o Gespend, né? Mas eu faço isso. Você acha que é melhor informar e cancelar no informativo? Não sei, vamos pensar melhor. A gente pensa melhor lá no grupo do WhatsApp do Mandala e depois a gente resolve, então. Tá bom. Beleza, então. Bom, o Wellington me falou que a gente tinha parado aqui nos 5 fatores de estabilização, né? E que tinha ficado uma questão, assim, com relação a esse tema. Então, tá no livro, quem está acompanhando no livro, está na página 79, começa esse tema aqui, né? Então, a coisa mais importante de a gente entender é o seguinte, para entender os 5 fatores de estabilização, o que é isso, né? Por que eles estão fazendo aí, né? Que é o seguinte, eu não me lembro exatamente como é que o Lama explicou isso antes aqui no livro, mas é importante saber o seguinte, esses 5 fatores de estabilização, eles são qualidades da consciência substrato, que estão presentes logo quando... Então, vocês lembram que atingir shamatha o atingimento de shamatha propriamente é pôr o pé na consciência substrato, né? A mente comum se dissolveu, a nossa mente comum, essa nossa, né? Se dissolve no substrato e a gente acessou a consciência substrato, né? Então, esse acessar a consciência substrato é o que a gente chama de atingimento de shamatha, né? A mente comum se dissolve e a gente acessa a consciência substrato. Isso é muito importante. Esse ponto de acessar a consciência substrato foi a grande sacada do Buda Shakyamuni. Porque o que acontecia no tempo do Buda, né? Vou parar um pouquinho de compartilhar só para olhar para vocês. No tempo do Buda, os grandes yogis indianos, eles atingiam esse estágio da prática e avançavam muito. Então, esse primeiro estágio da prática de acesso ao primeiro dhyana, que se chama, né? É o ponto em que o Buda entendeu que nesse grau de prática, de absorção meditativa, esses 5 fatores de estabilização estavam presentes. À medida que esses yogis, né, avançavam para o segundo dhyana, para o terceiro dhyana, para o quarto dhyana, que são graus de prática já no reino da forma, né? Então, é uma outra mente já, é a consciência substrato já que está sendo experienciada nesse grau de prática. Esses fatores iam se perdendo ao longo da aprofundamento na prática, ao longo da absorção meditativa, do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto dhyanas. Né? Então, esses fatores do dhyana, que também é um outro nome para os 5 fatores de estabilização, aqui que o Lama chama, eles iam se perdendo. Então, o Buda sacou que não precisava ir até o fim dos dhyanas, entrar nos satipathanas, que são os estágios mais profundos de absorção meditativa, já no reino da não forma. Né? Era isso que os yogis faziam. Eles passavam do reino do desejo para o reino da forma, para o reino da não forma, com o corpo humano, né? Mas a mente deles atravessava esses estágios todos, né? Só que, ainda que eles chegassem ao último grau de estabilização meditativa, ou de absorção meditativa, do reino da não forma, eles estavam no samsara ainda. Isso não era liberação do samsara. Né? Eles só atingiam graus cada vez mais profundos de meditação. Mas na hora que eles levantavam da almofada, ou não, que não era nem uma almofada, na verdade, na hora que eles levantavam da pedra, eles estavam sujeitos à mesma confusão, as mesmas aflições mentais, etc. Né? Então, o que o Buda sacou? Que essa foi a sacada do Buda. Eu demorei 1000 anos para entender isso daí. O que acontecia com o Buda, né?
Olha só o que aconteceu com o Buda. Ele, com o Gautama, né? Ele ia encontrando um mestre depois do outro, né? E um mestre mais poderoso que o outro. Nas práticas de meditação, de aprofundamento nas práticas de meditação de aprofundamento de shamatha, vamos dizer assim, que não é nem shamatha, a gente pode falar isso, nas práticas de absorção meditativa, vamos dizer assim, né? Ele encontrando um mestre após o outro, assim. E esses graus de absorção meditativa, eles trazem poderes, né? Eles trazem siddhis também para esses yogis. Só que todos ficavam dentro do samsara. Então o Buda aprendia prática depois de prática, conhecia mestre depois de mestre, aprendia tudo que tinha para aprender e falava assim, não é isso. Pensa! Aprender tudo que tem de mais genial, mais sofisticado, mais profundo e falar, não é isso, né? E continuar procurando, né? Buscando. Ele estava buscando a liberação do sofrimento. Ele não estava buscando sossego no, sei lá, em qual grau do reino da forma, da não forma, né? Ele não estava querendo isso. Ele estava querendo se livrar de samsara. Aí o que aconteceu? O que eu não entendia? Eu falava, putz, mas não é possível. Como é que ele atingiu esses graus tão profundos de meditação e não era lá que ele conseguia encontrar as ferramentas para se libertar do samsara? Né? Aí tem uma hora que ele fala assim, depois que ele passa todos aqueles anos como que fala? De prática com os ascetas, né? Todas aquelas práticas super hardcore. E aí ele quase morre, né? Daí vem uma moça maravilhosa e dá um leite de arroz, não sei o que de arroz. Como é que fala isso? Não é manjar, é pudim de arroz, também não é. Papinha de arroz, mas não lembro o nome. Dá uma papinha de arroz pro Buda e ele se recupera, né? Vai aos poucos se recuperando. E ele fala assim, não é esse caminho, porque eu estava morrendo. Meu corpo estava morrendo, minha mente estava enfraquecendo, não é esse o caminho. Aí ele pensou, será que tem a ver com aquela experiência que eu tive quando eu era adolescente, espontaneamente? Olhando para o meu pai, fazendo uma festa lá, um festival, não sei do quê? Que era o atingimento de shamatha. Ele tinha atingido shamatha espontaneamente quando ele era jovenzinho. Olhando uma festa que estava rolando na casa do pai dele, né? Aí ele falou, será que aquela experiência tem a ver com esse caminho que eu estou buscando? Por quê? Porque nesse atingimento de shamatha, quando você põe o pé no primeiro dhyana, você tem esses 5 fatores de estabilização disponíveis. E aí o que ele fez? Ele pegou esses 5 fatores de estabilização e investigou coisa por coisa. Fez as práticas de Vipassana. Aí atingiu a liberação. Depois que ele pegou todas as experiências de corpo, de sentimentos, de mente, as 4 aplicações de mente e de fenômenos, investigou tudo isso minuciosamente para ver se aquilo tinha alguma coisa de concreto ali, alguma solidez, alguma existência inerente, né? E o que ele descobriu? Todos esses fenômenos são vazios. Mas com que mente que ele descobriu? Ele descobriu com essa mente 2.0, né? Que era essa que tinha disponíveis esses 5 fatores de estabilização. Então, é isso que a gente consegue quando a gente atinge shamatha. É uma mente muito mais bem treinada, bem equipada, vamos dizer assim, para fazer as investigações na profundidade que são necessárias para a gente se libertar, por fim, de toda a delusão, de toda a ignorância. Não é incrível isso? Não faz muito tempo que eu entendi isso. Eu acho que o Lama deve ter falado 50 milhões de vezes isso, mas não faz muito tempo que eu escutei, né? Então... Ai, tem um... Meu telefone não para de tocar. Um monte de gente cobrando coisa que não fui eu que gastei. Então é isso, né? A nossa mente comum, ela tem os fatores mentais, né? E essa mente, no primeiro dhyana, tem esses fatores de estabilização, 5 fatores de estabilização. Ficou mais ou menos claro? Então é como se a gente trocasse de mente realmente, né? Quando a gente atinge shamatha. A gente tem um upgrade de mente, né? Aí com essa mente que foi feito o upgrade, é que a gente vai então praticar Vipassana, né? Vai aplicar essa atenção plena
vai aplicar esses fatores de estabilização para investigar. E, na verdade, assim, não só isso, né? Não só que a gente pega essas qualidades e vai investigar, mas elas por si só, os 5 fatores de estabilização por si só, eles neutralizam os 5 obscurecimentos, que nos impedem de atingir a iluminação, né? Então, não é automático, né? Mas cada um dos fatores de estabilização são adequados para eliminar os 5 tipos de obscurecimentos, que acho que o Lama apresentou um pouco antes aqui, né? Que são lá hostilidade, desejo sensual, letargia, agitação, ansiedade, ceticismo. Então, eles vão neutralizando esses obscurecimentos da mente, né? Que tal? O Dalai Lama fala numa sexta mente. Putz, eu não sei do que o Dalai Lama... Sei lá em que contexto que ele fala de uma sexta mente. Ele fala de uma sexta consciência, né? Tem as consciências ligadas aos sentidos físicos e a consciência mental. Na verdade, são 8, na verdade, né? São 8 consciências. As 5 ligadas aos sentidos físicos, a consciência mental, a consciência aflitiva, que chama consciência aflitiva, que é Klishta Manas, é uma consciência muito primitiva, assim, de um eu, muito primitiva, não é o eu todo elaborado, que tem endereço, nome, RG, não sei o quê. É uma consciência de um euzinho, assim, muito primitiva, né? E a consciência substrato, que é a 8ª consciência. Então, são 8 consciências, na verdade, né? Nem 6. Mas a gente está falando aqui de qualidades da consciência substrato, né? Desse primeiro acesso ao primeiro dhyana. Ô Gê, que nem eu cheguei a perguntar aí para você, fazendo uma analogia, é essa mente que é a raspadinha? Essa mente que é a raspadinha. Tá. Tá. A raspadinha que ela não está falando é que a gente brinca que a consciência, a consciência primordial, ela vai à medida que a gente vai se chafundando no samsara, né? Ela vai se solidificando cada vez mais. Então, a forma mais livre seria a consciência primordial, né? Seria água líquida, fazendo uma analogia. Água, né? Líquida. O Lama chegou a falar em vapor um dia aí, mas chulo demais. Água líquida. Daí a consciência substrato, que é essa segunda dimensão de consciência, né? Nessa analogia, né? Essa segunda dimensão de consciência aí, onde a gente acessa quando a gente está no sono profundo sem sonho, quando a gente desmaia, quando a gente morre e quando a gente atinge shamatha, né? A consciência substrato seria mais configurada do que a consciência primordial, então seria como se fosse raspadinha, né? E essa consciência nossa de vigília, essa mente comum, seria pedra de gelo, né? Porque é super condicionada, assim. Então, à medida que a gente vai perdendo esses condicionamentos, a gente vai passando para a água líquida, que seria a consciência primordial. Mas é água, é H2O, desde a água líquida até a pedra de gelo, né? Só que com graus de configuração maiores. Então tem essa analogia super bonita da água aí, que é sempre água, e tem essa analogia da ponta do raio de sol, que eu acho super bonita também. Porque quando a gente está repousando na nossa consciência aberta, né? Quando a gente está bem, assim, numa prática de meditação, a gente não está se sentindo perturbada, não está distraída, não está com sono, não está ansiosa por coisa nenhuma, quando a nossa mente não está aflita, né? E a gente está repousando nesse estado menos aflito, vamos dizer assim, né? Não aflito, mas nesse estado menos aflito, dessa nossa mente comum, essa porcaria de mente que a gente tem, né? Atrapalhada, essa mente de Buda atrapalhada. Quando a gente está repousando nesse estado menos aflito de mente, a gente é como se estivesse na ponta do raio de sol da consciência primordial. Então, se a gente descansar nessa ponta do raio de sol, a gente vai acabar chegando no sol, né? Que seria a própria mente do Buda. Então, não é uma outra coisa, né?
Porque a gente pode ter essa sensação, né? Diz que a nossa mente, que nem eu briguei agora, essa porcaria de mente, eu vou ter que jogar ela fora para poder achar em algum outro lugar, né, a mente de Buda, né? É isso que é a iluminação. E não é, né? É essa nossa mente aqui que vai se despindo até que sobra só a mente do Buda. Esse é o caminho do Dzogchen, né? Não é um caminho que a gente vai conseguindo coisas, é um caminho que a gente vai deixando as coisas para trás. Até que sobra nada maravilhoso, cheio de coisas. Beleza? Mais ou menos. Ouviu o Dalai Lama falar das sexta mente se referindo à mente que está além dos 5 sentidos. A mente é a mente comum, né? Uma referência ao lugar onde devemos descansar em Shamatha. Exatamente, a gente vai descansar na mente, na consciência mental, né? Quer dizer o seguinte, isso que o Márcio está falando aqui. É a sexta consciência, não é? Que às vezes, sei lá, o tradutor pode ter usado mente, né? Mas sei lá. Enfim, mas vamos trazer pro idioma do Lama Wallace, né? Seria a sexta consciência, uma consciência que a gente descansa nessa sexta consciência livre dos sentidos físicos. Então, para a gente atingir Shamatha, isso é super importante, para a gente atingir Shamatha, essa nossa consciência que está esparramada, é como se o Lama fala que como se ela tivesse fosse um rio, né? Vamos dizer, 6 riachinhos, assim, que vão desembocar num riacho só, que é a consciência mental, né? É só quando isso acontecer que a gente vai poder atingir Shamatha. Caso contrário, a consciência vai ficar dispersa entre os 5 sentidos físicos, né? E, obviamente, colada nos objetos dos sentidos físicos, que é o problema, né? Então, assim, identificado com o corpo, preso nas sensações do corpo, preso nos sons, preso nas imagens. A consciência fica se prendendo, colando em tudo que é lugar, né? Então, para atingir Shamatha, lá no 8º, 9º estágio, a gente vai recolher a consciência dos 5 sentidos físicos e afunilar só para a consciência mental. E é essa consciência mental que vai, por fim, se dissolver na consciência substrato, que é a 8ª consciência, né? Que é o atingimento de Shamatha. Então é isso que vai acontecer. Então Dalai Lama fala isso mesmo. Então a gente repousa na consciência mental para poder atingir Shamatha, né? Porque se a gente continuar conectado aos sentidos físicos, ativando as consciências ligadas aos sentidos físicos, a gente não vai atingir Shamatha nunca. Esse que é o ponto ali. Deixa eu pegar uma água aqui, só um pouquinho. Aliás, eu vou tirar não aguento mais ficar de... Vou abrir minha caixinha de som aqui. Tem 2 coisas que estão começando a fazer parte do meu corpo. É o fone de ouvido e a cadeira. Estou passando todo o dia inteiro sentada, quer dizer, e com fone de ouvido, quer dizer, eu já nem sei mais como é que é ficar sem fone de ouvido. Então agora tirei, agora vocês vão falar na minha caixa acústica. Viu, Gê? E isso que você está falando está me remetendo assim à questão dos 18 datos, né? Porque daí essas 6 consciências elas vão se desdobrando, né? Porque cada sentido ele se desdobra em 3, né? Dele mesmo. Não é que ele se desdobra em 3, ele tem os 18 dados são assim, para gente perceber o mundo, a gente precisa dos objetos das consciências. Quer dizer, a gente precisa de imagens, que são os objetos da consciência visual, né? Não é som, é imagem. Então, são objetos de consciências que são diferentes mesmo. A gente não vê... Parece óbvio o que eu vou falar, mas a gente não vê som, a gente não escuta imagem, né? Então, são objetos diferentes, né? A gente precisa dos órgãos correspondentes. A gente precisa dos olhos. Cada um desses é um dato, né? Então, a gente precisa do objeto. Quê? Vocês não estão me ouvindo? Você está mutada aí, Laninha. Da sensorialidade de cada sensor, né? Seria
dobrado em 12, daí, né? O ouvido que ouve o som, né? Aí virou 12, né? Não, mas, ó, vamos um por um, não é 12. Vamos pensar assim, ó. Imagem, né? Imagem é objeto dos olhos que estão associados à consciência visual, certo? Para cada um dos objetos são 5, né? Mais os objetos da mente. Aí vamos formar 18. Então, para cada uma das consciências tem um objeto diferente, um órgão diferente e uma consciência diferente. No caso da mente, o órgão e a consciência são a mesma coisa. Mas se fala 18. Beleza? Hoje Oi. tem uma Fala lá. pergunta do Leiton aí que acho que ele está tentando perguntar. Ele perguntou, Jeane, tem algum roteiro que o Buda descreve essa investigação dos 5 fatores? É no Satipatthana Sutta? É no Satipatthana Sutra, mas ele não é tão fácil, né? Pegar sutra e ler assim. Mas tá no Satipatthana Sutra. Eu não sei até que, eu nunca estudei assim, eu não sei até que dhyana, sabe, que o Buda descreve no Satipatthana Sutra, não sei. Até que grau, né? Mas é no Satipatthana Sutra, sim. Ele vai falar dos 5 fatores de estabilização. Tem um livro, eu só conheço o único livro o único livro que eu conheço que descreve, que comenta o Satipatthana Sutra é do Analayo, que é em inglês. Mas é maravilhoso. Chama Satipatthana Sutra mesmo, o livro, né? Eu sei que a Casa de Dharma tem uma publicação de alguém comentando o Satipatthana Sutra também. Mas, gente, não precisa todo esse grau de detalhe. Não precisa. É capaz de a gente... Sabe, o problema que a gente tem é a gente ficar se perdendo, né? Para nós, no nosso estágio, eu vou dizer por mim, vai. Vocês se encontrem. Eu, no meu estágio atual, que está muito longe de atingir Shamatha, para mim já é suficiente saber que existem os 5 fatores de estabilização, que quando eu atingir Shamatha vai ser isso que vai me ajudar. Para mim já está bom, né? Eu acho que a gente não precisa se perder muito, sabe, nas compreensões mais cognitivas, assim, né? Mas isso é só, também, opinião minha, né? Não quer dizer nada, na verdade. Vamos ler os 5 fatores de estabilização? Para ver se a gente avança no livro. Tem mais alguma coisa que ficou perdida aqui de pergunta, Marcinho? Você viu? Flávio, você já comentou que de Shamatha é como se a gente desenvolvesse uma lupa para poder investigar. Exatamente. Porque essa lupa é uma lupa que tem atenção aplicada, investigação precisa, entusiasmo, alegria, concentração, né? A gente adquire uma série de ferramentas que fazem parte dessa lupa aí, né? Mas é uma mente muito mais... Para começar, uma mente mais estável, né? Porque hoje, se a gente quer... Ó, hoje eu estava contemplando esse meu problema, né? Hoje estava tendo de tarde, o Lama Sonan, que é um lama detentor da linhagem do John Limpa, estava dando uma transmissão oral de um texto mega longo, né? São as preliminares, texto longo, tipo 40 minutos. E aí, quando um lama dá uma transmissão oral, o que você tem que fazer? Nada, só ouvir, né? Pensa se é fácil. É uma prática de Shamatha, né? Você só ouvir. 500 vezes eu me peguei, nossa, eu tenho que responder o e-mail, não sei do que, nossa, eu tenho que terminar a tradução, não sei do que. Então, a gente não tem estabilidade suficiente para investigar alguma coisa. E nem clareza suficiente. Não é só estabilidade, né? Mas nem nitidez suficiente. A gente não tem essas qualidades aqui que a gente vai ver, né? Então, não adianta. A gente não avança muito, né? Deixa eu compartilhar o texto com vocês. Eu esqueci que eu estava fazendo isso. Compartilhar a tela, né? Então, esses fatores de estabilização é que a gente não tem, né? Então, ó, atenção aplicada. A atenção aplicada é simplesmente o direcionamento consciente da atenção, no qual você se senta e diz à sua mente: quero prestar atenção neste objeto, concentre-se aqui. Tipo eu querendo prestar atenção no Lama Sonan, né? Concentre-se aqui. E a mente fala lá: mas você está esquecendo que você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro.
né? A atenção aplicada age como um remédio direto para a letargia e para a sonolência. Com a atenção aplicada, agora temos algo para fazer além de nos perdermos na confusão. Então, principalmente a sonolência. A atenção aplicada vai ajudar. Investigação precisa. Depois de ter aplicado sua atenção ao objeto, você poderá aprimorá-la examinando-a mais de perto. Isso acontece especialmente quando se tem alguma estabilidade e se consegue desenvolver maior vivacidade. Examinar mais de perto age como um antídoto para o ceticismo, ou para a dúvida, na verdade, né? Para a dúvida aflitiva, o Lama chama às vezes. Não há espaço para ceticismo ou incerteza. Os dominós de nossos momentos de atenção ficam bem próximos. Ah, estava usando um exemplo do dominó, né? Nesse ponto, você está fazendo apenas uma coisa, investigando bem de perto e com precisão. Então, a gente tem mais nitidez, né? A gente não fica, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu deveria pensar assim, assado? Tá claro que tem que ser feito, né? O terceiro é entusiasmo. Então, após examinar o objeto atentamente, surge o próximo fator de estabilização, o entusiasmo. Ele surge infiltrando-se como um interesse. Você começa, de fato, a observar com maior interesse. Com mais interesse. Não é algo inventado, mas flui diretamente do próprio processo. Quanto mais você observa, mais interessante fica, né? Aí o interesse vai crescendo, o interesse aumenta. Quanto melhor a sua meditação prosseguir, mais interessante ela fica. Até que surge o entusiasmo. O entusiasmo aumenta até se tornar um estado de êxtase, agindo como um antídoto para a animosidade. Alegria. Deixa eu falar uma coisa importante, antes da gente continuar. Essas qualidades, elas não surgem de 0 a... como é que fala? Não vai de 0 a 100 no mesmo instante, né? Elas vão surgindo também. A mente comum, ela vai acessando essas qualidades lá na frente, né? Então, isso vai apoiando ainda mais a prática. Tem uma outra coisa que o Lama falou uma vez, que a gente pode atingir shamatha muitas vezes, com objetos diferentes. E que isso deve trazer uma qualidade diferente, né? Eu não entendo bem, assim, qual que seria que graça que teria isso, mas ele fala que a gente pode atingir shamatha nas 4 qualidades incomensuráveis, por exemplo. Em vez de usar só em cada uma das 4 incomensuráveis, por exemplo, né? A gente pode atingir shamatha uma vez, seguindo aquele caminho da revolução da atenção. Respiração, mente, para atingir shamatha. Ou o objeto pode ser uma outra coisa. Ele brincou lá no CBT, ele brincou que podia ser uma foto minha, inclusive. De sacanagem, ele falou. Quem gosta muito da G, ele falou, pode pegar uma foto da G, atingir shamatha na foto da G, ele brincou. Pode ser qualquer coisa. Ou melhor que isso, na verdade, ele falou, pode ser uma qualidade incomensurável, tipo amor, né? É uma qualidade. Mas você pode usar essa qualidade como objeto para atingir shamatha. Atingir shamatha numa qualidade incomensurável, pensa. Então, a gente vai usando essas qualidades aqui para isso, né? Para essas práticas todas de investigação e também talvez de familiarização com qualidades, com as qualidades incomensuráveis, por exemplo, né? Então, alegria. Da crescente progressão no interesse, do entusiasmo por bem-estar, surge a alegria, uma simples sensação de bem-estar. Essa alegria age como um antídoto para a agitação e a ansiedade. Ela varre tanto a turbulência da mente impulsionada pelo desejo, quanto a ansiedade e remorso surgidos a partir da culpa. É interessante essa coisa da alegria, porque assim, como se quando a gente atinge shamatha, a gente tem um bem-estar natural que diminui o nosso interesse em buscar outras coisas, né? Então é como se o desejo... Não é que o desejo desaparece, mas esse desejo que faz com que a gente fique buscando coisas para se sentir bem, desaparece. Porque, por fim, você se sente super bem, né? Diz o Lama que no atingimento de shamatha tem três experiências assim, incríveis. Uma delas é a bem-aventurança, a gente já brincou aqui, né? Eu não sei nem bem o que quer dizer isso, né? Eu imagino que deve ser uma alegria, um bem-estar, assim, plau, né? Um êxtase, né? Não sei exatamente o que isso quer dizer, mas é isso que o praticante sente, né?
ele tem a mente, né, tem uma qualidade, uma experiência mental de luminosidade, assim, de clareza extrema e de não conceitualidade, de completo cala a boca, assim, não tem nada surgindo, é uma tranquilidade perfeita, né? Quando o praticante está lá desfrutando da experiência de atingir shamatha. Depois, quando ele se levanta de lá, ele não perde tudo, né? Obviamente, ele vai ter essas qualidades aqui. Aí ele vai aplicar nas práticas que ele for fazer. Ele pode fazer prática de sadhana, ele pode fazer, né, práticas de visualização com essa mente aqui de shamatha, né? Que atinge o shamatha. E pode fazer as práticas de vipassana. Ele pode fazer... O Lama diz que com essa mente você pode fazer tudo melhor. Pode trabalhar melhor. Você vai fazer o seu trabalho qualquer que você faça melhor, né? Com todas essas qualidades aqui. E aí o último fator, então, seria a concentração. Jane, Sou eu. só um ponto que eu achei engraçado, porque assim, o que eu chamo de alegria hoje, ele me dá uma agitação. E eu achei engraçado o antídoto para agitação. Exatamente. Porque é uma alegria que eu tenho a impressão que deve ser aquela sensação de chegar em casa, sabe? Quando você chega em casa, você não precisa de mais nada. Você tem a sensação que você não precisa de nada. A gente já teve essa sensação, vai. De vez em quando a gente tem essa sensação de não precisar de nada. Tá bem, assim, né? Só que deve ser uma coisa milhões de vezes mais amplificada, assim, né? Mas as experiências de alegria que a gente tem hoje, elas vêm junto com o medo de que aquilo acabe, né? Elas vêm junto com será que não tem alguma coisa melhor, né? E a gente vai querer, vem junto com a coisa da esteira hedônica, né? Que é isso, será que não tem uma coisa melhor pra gente, né? Eu tô aqui curtindo tanto isso aqui, mas será que não tem uma coisa um pouco melhor? E, né? Fica nessa busca, a gente se acostuma. Hoje, as experiências de alegria que a gente tem hoje, elas têm um poder, elas têm uma coisa dentro delas que assim, a gente se acostuma com aquilo. E a gente quer mais. A gente quer mais. É o que os cientistas, esses que estudam agora a felicidade, né, os ocidentais estudam, chamam de esteira hedônica. É isso, a gente vai se acostumando, a gente, né, meio que não sente mais aquele prazer. Acho que a Rubina falou disso na palestra que ela deu sobre quando o chocolate acaba, né? A primeira mordida é deliciosa. A segunda, médio. Tenzin Palmo também costuma falar que a gente sente gosto das coisas mesmo, de verdade, na primeira garfada. Na segunda, talvez um pouco. Mas a partir da quinta garfada, a gente nem sente mais gosto. A gente só põe para dentro a comida, assim. Na verdade. E é assim as experiências de alegria que a gente tem hoje, né? Mas essa alegria aqui que ele está falando aqui, tá mais para bem-aventurança mesmo, né? Mas acho que ele chama de alegria no livro mesmo, não foi... Então, é isso, né? Essa sensação que reduz a agitação. Porque essa agitação que essa alegria reduz, é essa agitação de querer procurar outras coisas, né? Tá bom, é tipo assim, beleza, tô bem. É um pouco isso, eu acho, né? De não precisar procurar nada. Seria com essa mente que o Dalai Lama passou a meditar só na compaixão. Bom, o Dalai Lama, Ieda, ele passou a meditar na compaixão com a mente de Buda da compaixão. Ele só descansa nessa qualidade. Eu não sei bem que mente que ele... Não sei bem como é que foi o caminho dele, mas... Vamos combinar que a mente do Dalai Lama já está bem além dessa aqui que a gente está discutindo, né? Ele está mais... pois é. Ele diz que faz isso há 50 anos, mas pensa, ele tem 85. Vocês acham que demorou 35 anos para ele chegar nesse estágio aqui? Eu não acho. Mas sei lá, enfim. A prática dele nesse momento deve ser simplesmente repousar na mente do Buda, né? Repousar no Dharmakaya. Essa é a prática do Dalai Lama hoje. Tá bem para frente do que a gente está conversando aqui, né? Mas vocês imaginam, se a consciência substrato, que é a média, né? Tem tudo isso, vocês imaginam a consciência primordial, como é que é? Rigpa, como é que é, né? Não tem nem como descrever, eu imagino. E é ali que o Dalai Lama repousa, não tenho dúvida nenhuma disso.
Então vamos ver. Então vamos lá. Concentração. O Buda declarou: a mente daquele que é alegre se torna concentrada. Concentração ou samadhi surge da alegria. Quando essa alegria surge não porque você está pensando em alguma coisa agradável, mas não por causa de um estímulo prazeroso, mas sim da natureza equilibrada da própria mente. E a concentração finalmente elimina o último obscurecimento que restava, que é o desejo sensual. Quando a mente entra em samadhi, o desejo sensual desaparece. Não porque você se tornou um grande asceta, mas porque encontrou algo muito melhor do que qualquer outra coisa que o prazer sensual possa oferecer. Portanto, a boa notícia é que se você puder, ao menos, não acionar os 5 obscurecimentos, para que eles não interfiram na prática de shamatha, a própria prática, por fim, os eliminará. Quando se atinge shamatha, esses 5 obscurecimentos não surgem mais. Olha essa frase. Não surgem mais. Por quê? O que está acontecendo? Vamos supor que a gente está avançando na prática de shamatha, como se a gente estivesse trocando de mente, né, aos poucos. Então, os obscurecimentos vão sendo neutralizados pelos 5 fatores de estabilização, né? Aos poucos, ali na frente da prática. Mas a gente pode já sentir um pouco isso ao longo da prática, né? A gente pode ter picos, o Lama diz que a gente pode ter picos dessas qualidades, né, ao longo do caminho, assim. Mas é como se a gente fosse substituindo uma coisa pela outra, substituindo os obscurecimentos mentais pelos fatores de estabilização. Até que no fim, quando por fim a gente atinge shamatha, além disso, o que vai acontecendo? Como os fatores de estabilização vão neutralizando os 5 obscurecimentos, a prática fica mais fácil. Ela avança mais, né? Até que por fim, quando a gente, então, por fim, atinge shamatha, os 5 fatores de estabilização eliminaram completamente os 5 obscurecimentos. Esse é o atingimento de shamatha. Portanto, a boa notícia... já falei, né? É que se puder ao menos... Então, se pelo menos os obscurecimentos, os 5 obscurecimentos não forem sendo acionados, né? Isso vai ficando mais fácil com a prática, mas o Lama sempre fala dos 5 obscurecimentos para a gente notar o que a gente precisa cuidar. Eu estou compartilhando, não, né? Ele fala dos 5 obscurecimentos como sendo aquilo que atrapalha a nossa prática de shamatha, né? Então, se a gente tiver pelo menos consciência disso, dos 5 obscurecimentos, a gente no início voluntariamente vai tentando não ativar esses 5 obscurecimentos. Ao longo da prática, eles vão sendo neutralizados pelos fatores de estabilização e no fim da prática, eles vão ser eliminados pelos fatores de estabilização. É isso que vai acontecendo no caminho de shamatha, né? Então, a gente precisa saber que a hostilidade, o desejo sensual, a letargia, a sonolência, a agitação e a ansiedade e o ceticismo, né, a dúvida, ceticismo nesse sentido, né, de uma dúvida que não deixa você sossegar, isso são obstáculos para a prática. Então, no início, se a gente pelo menos tiver consciência disso, a gente pode ir tentando não deixar essas coisas interferirem, né? Até que, por fim, lá no fim do caminho, elas vão ser eliminadas pelo próprio resultado da prática. Ficou mais ou menos claro? Vocês acham que faz sentido isso? Então é isso, né? A prática vai trazendo a própria... Lama fala um jeito super bonito, como se ela fosse... Como é que ele fala? Não vou lembrar exatamente a forma como ele explica, mas a prática tem dentro um remédio para curar a própria mente, né? Então, aos poucos, esses remédios vão ficando mais disponíveis para nós. E esses remédios vão neutralizar, vão curar o que nos fazia sofrer, né? O que fazia a nossa mente se sentir aflita, né? Hoje, na medida em que a gente vê assim tantos lamas, não só da atualidade... Ele não pisca para meditar? Eu não sei, Lívia. Eu acho que ele pisca. Acho que isso não tem muita importância. Ele não fala para a gente prestar atenção nisso, assim, né? Mas ele pode ser que ele passe menos tempo
Uma hora que a gente desencana de piscar ou não piscar, né? Eu não sei. Hoje, Bom, na medida em que a gente vê... Agora Tá me a ouvindo, Gê? escolha Tá me de ouvindo? um objeto para a prática de shamatha. Vamos ver se a gente... Gê, você tá ouvindo a Lana? Você não tá me ouvindo? Acho que não tá Não tá ouvindo. ouvindo ninguém, viu? Acho que não tá ouvindo Ninguém. ninguém. É. Eu estava Avisa procurando, antes de deixa começar, eu eu estava avisar no procurando, chat. tentando achar uma tabelinha que tem dos Não tá. cinco Acho que ela obscurecimentos desligou a caixinha, né? Jhana Factors aqui, mas eu não... Meu áudio tá ligado? É, não tá. Alguém tá falando, né? Desculpa, amores. Quem tá falando? Quem queria falar? Ele desliga essa desgraçada dessa caixinha. Quem queria falar? Desculpa. Eu. Ô, Agora eu tô, Gê, pode falar. tá. Sabe o que eu ia te Não tô, perguntar? peraí. O que tá acontecendo? Ah, meu, sabe uma coisa? Peraí. Peraí. Eu reclamo do fone de ouvido, mas ele funciona melhor, na verdade. Fala, quem quer falar? Fala, Lana. Ô, Gê, sabe o que eu queria comentar? Na hora que ele fala aí em desejo, acho que não é a palavra sexual que ele usa, não, é outra coisa. Sensual. Não é, é Sensual. sensual, né? Não é sexual, né? Eu não sei É. bem o que ele quer dizer com desejo sensual, né? Não sei. Queria Na saber. verdade, no contexto monástico, é sensual mesmo, né? Sim. Mas num contexto mais geral, a gente pode dizer que é como se fosse um desejo sensorial, vamos dizer assim. É que sensorial não está certo também, não é uma palavra certa. Mas esse desejo pelos objetos dos sentidos. Ah, De ver coisas que lhe lindas. dá prazer. É. Qualquer coisa que lhe dê prazer. Mas não é o ponto, não é o prazer especialmente. Não é exatamente prazer, né? O ponto é ficar buscando isso, né? Essa coisa que a gente fica o tempo todo buscando, né? De satisfazer as nossas... Tá. Que pode Nosso ser até apetite por prazer. objetos do Dharma, por exemplo. Eu posso te dar uma palavrinha? Mas só um pouquinho. Pode até ser objetos do Dharma, por exemplo. Essas sensorialidades, por exemplo. Pode, mas diz o Lama que é melhor, se for do Dharma, é melhor. É melhor. Cuidado. Se é para se apegar a alguma coisa, que a gente Coisa que seja do apega a Dharma. coisas do Tá. Dharma. Então quer dizer que não tem nada a ver com sexualidade isso, né? Tem também. Tem também. É qualquer coisa que lhe traga prazer. Então, não é... Você entendeu, né? O problema não é o prazer, né? O problema é o apego. Entendi, é a busca. É a busca. Ficar buscando o tempo todo, Tá qualquer bom. coisa sensorial. Mas é que no contexto monástico realmente quer dizer sexual mesmo, né? Tá. Mas também, assim, aquela coisa de querer comer comidas maravilhosas, né? Sim. Então, os monges fazem umas barbaridades, assim, né? De jogar cinza na comida para ficar ruim. Sim. Exagero. Tá. Obrigada, Gê. Obrigado. Posso dar uma palavrinha? Fala, Maria. Eu acho que cada um de nós... Eu, antes de conhecer o budismo, eu não ficava muito encanado com as coisas que eu penso, ou que eu pensava, não. Eu viajava fundo em qualquer... Não tinha o menor compromisso em relação aos meus pensamentos. Mas depois que eu conheci, eu comecei a aprender que existe determinado limite para a fantasia, para a minha mente. Então, assim, falar na questão da sensualidade, da sexualidade, até um limite é uma coisa que vem e passa, mas tem, no meu caso, quando passa do limite, começa a ser é como se fosse um looping, vai crescendo, aquilo vai se objetificando e aí é que entra o problema no meu entendimento, que é desejo e apego. É que a gente está falando aqui, vamos trazer para o contexto aqui do livro, né? A gente está falando em prática de shamatha. Então, vamos imaginar que a gente queira fazer um retiro, né? Que a gente vai fazer um retiro para atingir shamatha. Então, isso vai atrapalhar a gente. Qualquer um desses 5 obscurecimentos vai nos atrapalhar muito, né?
Se a gente ficar querendo uma comida gostosa, um conforto não sei do que, ouvir um som não sei do que, bom, sem falar em Dá questões... uns beijinhos. Dar uns beijinhos, exatamente, né? Então isso vai nos atrapalhar. Então o Lama fala que o que nos impede de praticar fora do retiro vai ser o que vai nos impedir dentro do retiro. Então se a gente não sabe direito o que é que vai nos atrapalhar, fica mais complicado ainda. A gente pode deliberadamente falar assim, que se dane, eu não estou em retiro, eu vou comer, eu vou cozinhar as coisas mais maravilhosas do mundo, eu vou fazer as coisas mais lindas do mundo, vou frequentar os lugares mais legais do mundo. E tudo bem, você não está em retiro. O ponto é, como é que a gente faz para ver qual que é o nosso grau de dependência dessas coisas? Que é isso que vai nos atrapalhar no retiro. E no retiro, que eu quero dizer, é no caminho, né? Mesmo assim, ainda que não seja em retiro. No caminho. Putz, acho que Caminho. entendi, assim, por enquanto, assim, pelo que eu preciso, como você fala, pelo tamanho que a gente tem, eu acho que eu entendi perfeitamente. Muito obrigada, viu, Gê? Imagina. Eu acho que é isso que o Lama diz pra gente, né? Ele pega muito, ele ressalta muito a questão dos cinco obscurecimentos e dos cinco fatores de estabilização, né? É porque você fala assim, se a gente não souber, na hora que você falou assim, se a gente não souber o que vai nos atrapalhar, nossa, poxa, aí vai Difícil, ficar né? muito mais difícil, né? Na hora que Vocês você falou vejam, ó. isso, virou uma chavinha assim para mim, sabe? É. Nossa, o Lama tá mostrando aqui, ele tá dando um mapinha pra gente, isso aqui é Exatamente. certo que vai nos atrapalhar. Tem muito mais, mas isso aqui é certo que vai nos atrapalhar. Isso aqui é com certeza. E vai ter os desdobramentos disso, né? Isso aqui é certeza, né? Obrigado. Vai ter os vários desdobramentos disso daí. Sim. Mas a boa notícia é... Puta, meu computador travou, não consigo andar o texto aqui. Travou não, o Word travou. A boa notícia é que o caminho de Shamatha... Puta, eu não consigo lembrar como é que ele explica isso, mas é como se o próprio caminho ele fosse trazendo os antídotos... que fica óbvio desse jeito. Ele faz de um jeito muito mais bonito, mas é que ao longo do caminho os antídotos vão aparecendo, né? Os antídotos que vão nos ajudar a eliminar o que nos impediria de avançar, né? Então é como se a gente ganhasse força ao longo do caminho, porque os obscurecimentos vão sendo contrabalançados, né? É muito interessante essa visão. Fala, Cintia, você quer falar alguma coisa? Não, Bora, é porque estava todo mundo te chamando e eu tentei te chamar também. Raios! Não estava vendo. Eu me lembrei de por que eu mesmo aqui nos estudos eu não uso mais a caixinha. Quando fica muito tempo em silêncio, ela desliga. Ela quer ser esperta, mas ela me atrapalha. Aí tu tem que desconfiar que o silêncio tá muito grande. Tá demais, né? Tá muito silêncio. Amores, eu não tô conseguindo avançar no texto lá, eu vou ler no livro físico mesmo. Então, ó, o próximo ponto aqui do livro, na página 80, é a escolha de um objeto para a prática de Shamatha. Então, na tradição tibetana, né, o que nós vamos usar para apoiar a nossa atenção para ir refinando ao longo do caminho de Shamatha? Então, na tradição tibetana, o objeto de meditação para a prática de Shamatha é geralmente uma visualização. Por exemplo, uma imagem do Buda, ao invés das sensações táteis da respiração. Então, os tibetanos, eles complicam tudo. Porque vocês imaginam, em vez de usar a respiração, como usavam os Theravada, os praticantes... agora acho que liberou aqui o texto. Não. Como usa a turma, os tailandeses, né? As tradições Theravada, principalmente, e o próprio Buda, né, ensinou, em vez de usar a respiração, os tibetanos usam uma imagem. Então, eles constroem uma visualização na mente deles e usam isso como objeto da prática de Shamatha. Então, eles atingem Shamatha já usando uma imagem mental como objeto. Então, às vezes, o Lama fala, né? O Lama fala, uma vez a Tenzin Palmo estava falando sobre isso, né? Que na tradição Drupa, eles não preconizam o atingimento de Shamatha. Mas eles praticam Shamatha até o quarto, quinto estágio por ali, com uma imagem.
Então, você imagina, é uma prática muito mais poderosa, né? E daí, ao longo das práticas de Vipassana, das práticas de Sadhana, elas atingem Shamatha no fim, né? Mas é uma ordem um pouco invertida, assim. Mas é isso, eles usam imagens visualizadas, né? Em vez das sensações táteis da respiração. Então, a visualização é muito importante para a prática tibetana, porque ela é quase toda voltada para o Vajrayana. Então, né, as práticas de Sadhana, das deidades e tudo mais. Então, a visualização e o poder criativo da imaginação desempenham um papel muito importante no Vajrayana. E a prática tibetana é direcionada para isso desde o início. A consciência da respiração é uma técnica praticada mais comumente no sudeste da Ásia, onde se dá muito mais ênfase à atenção plena do que à imaginação. É uma diferença muito importante, né? Mas tem uma coisa que a Tenzin Palmo também fala. Ela fala assim, no Tibete, eles tinham um espaço na frente deles, assim, gigantesco. Era uma planície onde não tinha nada. Então, para os tibetanos, era muito mais fácil fazer prática de visualização do que para nós, que temos sempre um campo visual super cheio de coisas, cheio de objetos visuais, né? Eles tinham espaço. Então, eles enchiam o espaço. A gente não tem espaço. A gente tem um monte de coisa entulhada. A gente tem que fazer um esforço de tirar as coisas todas entulhadas, né? Recuperar um pouco essa experiência de espaço para fazer uma visualização. Então, é muito mais complicado para a gente, né? Por isso que no Tibete eles faziam isso. Eles usavam muito essas práticas de visualização, né? Diz a Tenzin Palmo. Então, uma das grandes vantagens da respiração como objeto para shamatha, diferentemente da visualização, é que é muito mais fácil para começar. Imagina se a gente recebesse essa instrução, olha, vocês visualizem uma imagem de um Buda. Aí a gente mais ou menos consegue ver a cabeça, daqui a pouco a gente consegue ver o pé, daqui a pouco a mão, mas some no mesmo instante, né? É muito mais difícil. Para a maioria das pessoas, a visualização requer muito esforço. Talvez para artistas. Eu reparei que artistas plásticos, especialmente, têm mais facilidade para a prática de visualização. As minhas amigas que são artistas plásticas, elas acham muito fácil visualizar. Para mim, é quase impossível. Não digo que é impossível, senão eu apanharia do meu lama interno, mas é bem difícil, né? Então, requer muito esforço. Você precisa criar o seu objeto em vez de encontrá-lo. Conheci pouquíssimos ocidentais capazes de sustentar uma visualização por um longo período de tempo sem ficarem exaustos. Se você atinge shamatha em uma prática de visualização, a estabilidade e a vivacidade são aprimoradas a tal ponto que o objeto visualizado surge de forma tão clara como se estivesse fisicamente presente. Além disso, a imagem é radiante e você consegue mantê-la sem esforço por horas a fio, sem desconforto físico. Outro objeto possível para a prática de shamatha é a própria consciência, conforme ensinado nas tradições Mahamudra e Dzogchen. Algumas pessoas acham essa opção muito desencorajadora porque o objeto pode ser muito evasivo. Ainda assim, se for possível tomar a mente como objeto, a prática pode ser muito, muito gratificante. Que estão os ensinamentos do John Limpa, né? A prática de shamatha que do John Limpa ensina, que é o estudo do domingo, a prática que ele ensina é shamatha com foco na mente, né? Então, isso pode ser muito, muito gratificante. Você pode começar com atenção plena à respiração e, quando a mente se aquietar, retirar sua atenção da respiração e dirigi-la para a própria consciência. Essa não é uma prática de investigação, de vipassana, buscando pelo eu, mas você está olhando para a própria natureza da consciência. A consciência é um fenômeno, um evento. Quais são as características da consciência que a distinguem de cor, pensamento, emoção, de qualquer outro evento? Devem existir, caso contrário, não poderemos ouvir nada, não poderemos ver nada. Mas qual é a qualidade da consciência em si, em oposição aos objetos da consciência, ou ao conteúdo da mente, aos pensamentos e assim por diante? As qualidades que você procura nesse tipo de prática são uma experiência de luminosidade e transparência da consciência. São apenas palavras, é claro. Mas o que se pode fazer é começar com algumas metáforas, porque a consciência não se compara a nada no universo. Olha que coisa interessante, né? A consciência não se compara a nada no universo. Putz, eu queria tanto poder colocar aqui o texto para vocês acompanharem, mas não está dando. Genlan Rinpa,
nos dá a Se analogia você mais... quiser me liberar para ver se eu consigo, Gê. Ah, pode ser. Já estamos também quase chegando na hora de encerrar, né? Não sei nem se a gente vai conseguir terminar. Mas eu vou te liberar aqui. Peraí. Ué, cadê você? Ah, você está ali em cima, porque... Então vai, amore. E aí? Não estou conseguindo também. Então vai, vamos seguir aqui, que senão a gente perde tempo também. Segue aí. Hã? Segue. Segue. Tá. Então... Então ele está falando sobre as qualidades, as características da consciência. Ele está falando que a consciência não se parece com nada que existe no universo, né? Não se compara a nada no universo. Então, Galen Rimpa nos dá a analogia mais perfeita que eu já encontrei. Imagine uma nascente de água com fundo arenoso, cuja água é totalmente pura e clara, iluminada pela luz radiante do sol. Ao meio-dia, a luz do sol penetra a água, mas não há nada nessa água. Imagine agora um único grão de areia flutuando nessa água. Esse grão de areia, sob essas circunstâncias, parece muito brilhante. A consciência é como uma nascente de água. Uma de suas características é a luminosidade vívida. E a outra é a transparência. Ela tem esse brilho que permite que tudo se revele ali. Tudo surja, né? Então, se não fosse o brilho dessa água, esse grão de areia talvez não fosse percebido. Mas como tem o brilho da água, que é comparável, que ele está comparando ao brilho da consciência, né? Então esse objeto ele pode ser percebido, né? Então a transparência é o que torna tão difícil. Peraí. Esse grão de areia sob essas circunstâncias parece muito brilhante. A consciência é como a nascente de água. Uma de suas características é a luminosidade vívida e a outra é a transparência. A transparência é o que a torna tão difícil de ser apreendida. Por que a gente não consegue observar a consciência? Porque ela é transparente. Não tem como observar a consciência. Como é que a gente vai observar alguma coisa que é totalmente transparente? Né? Mas dentro desse domínio transparente, se algo surgir, será percebido de uma forma muito nítida. Essa qualidade de luminosidade está presente mesmo quando não há nada ali. Mas o conteúdo, como aquele grão de areia, torna possível ver a luminosidade e a transparência. Assim, seguindo com a analogia, tendo começado com a prática de atenção plena à respiração, até alcançar um certo grau de quietude, você pode gerar deliberadamente um pensamento, como jogar um grão de areia na água, tal como, o que é a mente? Você poderia perguntar qualquer coisa, ou simplesmente pensar, passa pipoca. Mas aí, provavelmente, você começaria a pensar na pipoca, né? Assim, o propósito de gerar um pensamento como este não é começar a refletir sobre a natureza da mente, mas apenas direcionar a consciência para esse pensamento e notar, graças à sua presença, a luminosidade de onde ele surge. Você consegue notar o pensamento. Então ele desaparece, como a areia se dissolvendo na água, mas a limpidez e a luminosidade permanecem. Isso leva algum tempo e é preciso que a mente esteja muito refinada para fazer essa prática. Mas se você conseguir, abrirá muitas portas. Esta é ainda uma prática de shamatha. O primeiro passo é shamatha e o segundo passo é o insight, ou vipassana. O problema é que é muito fácil simplesmente se desorientar. Quando você observa a respiração, você sabe qual é o seu objeto. Oxi. Agora deu. Você sabe quando você... Cadê? Quando você está observando a respiração, sabe qual é o seu objeto e sabe quando se perdeu dele. Quando você pratica shamatha com a própria mente ou a consciência como objeto, é muito fácil ficar ali sentado com a mente em branco. Sentar-se com uma mente vazia não é a mesma coisa que praticar shamatha com foco na mente ou na consciência, onde também há um objeto, mas é extremamente sutil. Se você atingir o shamatha em um objeto, como por exemplo a respiração, eita!
Putz, ela então acho que tá complicando mais do que... Ave. Deixa pra lá, então. Vamos continuar aqui, senão a gente vai... Ó, já são 8 horas, eu acho. Então, se você atingir o chamata em um objeto como, por exemplo, a respiração e tentar atingi-la com um objeto diferente, não será tão difícil como da primeira vez. Lembra que eu estava falando que o Lama fala que a gente pode atingir chamata várias vezes? Então, se a gente atingir o chamata uma vez, atingir de novo, quer dizer, deixar a mente completamente absorvida num outro objeto, numa qualidade, não é tão difícil assim. Não é tão difícil como da primeira vez. Se o outro objeto que escolher for mais sutil do que aquele com o qual você atingiu o chamata pela primeira vez, haverá um pouco mais de trabalho a ser feito. Se escolher um objeto tão sutil quanto o primeiro, conseguirá atingir chamata novamente com pouco ou nenhum esforço. Fontes bastante confiáveis afirmam que chamata só poderá ser alcançada se você estiver focando em um objeto mental. Se estiver focando em um objeto sensorial, como música ou flores, você poderá desenvolver uma excelente concentração, mas a sua concentração não atingirá a mesma profundidade como aquela que se consegue concentrando-se em um objeto mental. É aquilo que a Ieda falou sobre a observação que o Dalai Lama fez, né? E que eu comentei daí, que a gente precisa tirar a consciência dos sentidos físicos para poder atingir chamata, né? Isso que o Lama está falando aqui. Então, se a sua consciência não... a sua concentração, quando focada em objetos dos sentidos, né? Não atingirá a mesma profundidade como aquela que se consegue concentrando-se em um objeto mental. É por essa razão que se transfere o foco de atenção da respiração para o sinal mental que aparece à medida que sua prática de chamata progride. Então, a gente vai parar aqui. E vai ficar faltando perguntas e respostas. Transparente sem forma, exatamente. Vou ver se eu consigo compartilhar a sadhana agora. A ver. Já vou colocar lá na dedicação para que se travar, travou, né? Não tem problema. Antes, se alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, reclamar, fazer alguma coisa? Eu tenho, G. Fala, Maria. Eu tive dificuldade quando ele falou aqui no parágrafo, quando ele disse sentar-se com a mente Eita. na mente. Tá travando, assim, ó. Porque travou. Quando Travou, não entendi nada. Tá travando? Eita. Corta seu Tá vídeo, ouvindo agora? Márcio, que aí vai melhor. Tá. Vamos ver agora. Tá Fala. melhor, né? Tá. Então, essa parte que ele fala aqui, sentar-se com a mente vazia não é a mesma coisa que praticar shamatha com foco na mente ou na consciência, onde também há um objeto, mas ele é extremamente sutil. Minha dúvida é o seguinte, porque normalmente, sei lá, por exemplo, o Jujun Rinpoche, ele quando descreve lá a prática de shamatha, ele escreve como um lugar claro, assim, vazio, assim, né? E eventualmente, assim, você está olhando para a mente que está clara e de repente surge um pensamento, e muitas vezes você até evoca o pensamento para identificar aquilo, que espaço é esse, né? Mas quando esse pensamento se esvai, fica esse lugar que você não tem uma definição, você não consegue delimitar exatamente onde está esse lugar, mas ele está lá, né? E aí, como eu posso saber, a minha dúvida nesse sentido foi, como eu posso saber se isso não é a mente vazia que o Alan Wallace está falando, ou se realmente eu estou olhando para a mente? Eu fiquei em dúvida agora quando ele falou isso, sabe? O Alan Wallace uma vez respondeu essa pergunta a uma pessoa, e a resposta foi que provavelmente no início do caminho vão surgir muitos pensamentos. A mente nunca vai estar sem pensamentos rondando ali. Se a gente tivesse essa sensação de que a mente está livre de pensamentos, né? Possivelmente a gente está ou muito tenso e não está, ou tem muita tensão na prática. Falta relaxamento para a gente poder perceber o fluxo de pensamentos, ou a gente está num grau de torpor leve, que fica meio com um lusco-fusco, assim, parece que não tem nada acontecendo. É disso que o Lama está falando. Muito provavelmente a mente vai ficar livre de pensamentos lá no 8º estágio de shamatha. Se a gente tivesse experiência antes disso, é isso. Ou é tensão ou é torpor. É triste, né, essa resposta. Mas é isso, né? Agora, isso se a gente estiver focando os pensamentos.
né? Agora, a prática de consciência da consciência, a gente não está nem aí com os pensamentos mais. Então, nem interessa se eles estão lá ou não estão, né? Mas é uma outra prática, né? Então, o do John Limpa, possivelmente, quando ele descreve a mente vazia, ele pode estar falando de uma mente que não está focada nos objetos da mente, né? Então, quando ele fala uma mente sem objetos, né? Repouse na mente sem objetos, aberta sem objetos, né? Que é a prática de fundir a mente com espaço, por exemplo, né? Os sem objetos não quer dizer que não tem pensamento lá na mente. Quer dizer que a gente não está focando neles. É uma outra coisa, né? Então, são essas duas possibilidades, assim. Hoje a gente está focando na mente e não está enxergando os pensamentos porque está tenso demais ou com um grau de torpor, ou a gente não está vendo os pensamentos porque a gente não está focando neles mesmo. E a prática de consciência da consciência. Né? E aí? Agora, o que ele tá falando, o que o Lama está falando aqui no texto, ele está falando dessa mente em branco, assim, né? Que a gente não tem, né? Que é um pouco a experiência que a gente tem quando está mais ou menos quase dormindo. A gente tem a sensação que não está vendo nada, tá um vazio, né? E é gostoso ainda por cima. Entendi. É porque minha dúvida é exatamente porque tem o espaço da mente, né? E aí você vê os pensamentos surgirem no espaço da mente, né? Isso. E aí eu coloco, o meu foco em Shamatha era esse espaço da mente, que era um espaço que não tem delimitação, né? Aí eu fiquei em dúvida, mas tudo bem, entendi. Beleza. Mas é diferente do que ele está falando, né? Sim, entendi. Ele está falando daquele espaço, aquele momento de torpor, assim, que você fica do lado, né? Sim. É isso aí. Vamos lá, então? Vamos dedicar... O Lama já começou lá. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veem com essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Vamos fazer a prece longa vida Dalai Lama e a última prece. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira Wekore Jinkansu Pandandewa Malujun Enecherezi Tenzin Gyatso Ejapekau Jebadu Tenjurti. Narira Wekore Jinkansu Pandandewa Malujo Enecherezi Guantenzin Jatsoe Japekaldebadu Tenjurti. O Lama Wallace, esses dias, no dia do aniversário do Dalai Lama, me mandou uma mensagem pedindo para a gente dedicar os méritos da nossa prática à volta do Dalai Lama para o Tibete nesta vida. Para que ele possa fazer as prostrações na frente do Buda da Compaixão, no Palácio de Potala, nesta vida. Não foi nem no Palácio de Potala, foi na Catedral Central do Tibete, no Templo de Onan, se não me engano. Nesta vida, que foi um sonho que ele teve. Então, a gente poderia dedicar os nossos méritos a isso, né? A volta do Dalai Lama para o Tibete, para o povo tibetano, que não desfruta da liberdade que nós desfrutamos, de devoção, de reverência ao próprio Dalai Lama. Aliás, homenagem ao Dalai Lama. Que a grande tradição da Bhakti Shantidakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisodeu sempre possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopchosun, Rendo Chedza, Linksasun, Chapa, Pedro, Chosuna, Wada, Mitra do Sungele, Shalom. Beleza, amorzinhas, obrigada. Muito obrigada, viu, Então, a gente? gente vai decidir então o que faz, se cancela essa prática, se não cancela, mas enfim, a semana que vem não teremos a prática nesta sala, certo? Teremos a prática na sala da Tibet House.
Maravilha. Tá bom, amor? Obrigado, Prática Gi. linda, Boa viu? noite. Muito obrigada, viu? Boa semana Beijão, para um todos. abração. Beijo, Boa viu? noite, boa noite. Obrigada. Beijo, beijo. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. querido. O Obrigada. que vai Tchau. ter quarta-feira que vem na Tibet House? Ah, sério, Darcy? Não, Cadê o fala. coelho, cara? Cadê o coelho? Não, fala, Gê. Minha cabeça não tá Vai boa. ter ensinamento dos 8 versos que transforma a mente com Geshe-Pende. Tá lá no Suca? Não, no Zoom. Eu vou mandar o link para você. Na Tibet House Brasil. Minha Você tem que cabeça se não tá inscrever. boa. Minha cabeça não tá boa. Tá, então presta atenção no que eu tô falando. Na Tibet House Brasil, você vai fazer a inscrição, vai receber o link e vai entrar lá semana que vem, em vez de entrar aqui. Certo? Tá bom, minha tutora. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, beijinho.